Fala, meu povo! Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, né? Não sei que horas que você vai ouvir esse episódio, mas hoje nós estamos no episódio especial, o episódio bônus dessa segunda série que tá saindo após o primeiro episódio de Jonas. Então o próximo episódio já fica ligado que é o capítulo 2 de Jonas. Mas hoje nós estamos em outubro, mês da Reforma Protestante, e para isso nós chamamos aqui meu professor de História da Igreja, lá do Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil. Isso mesmo. Aí, Noroeste do Brasil, que agora mudou de nome, no meu tempo era outro nome. Era extensão ainda. Era extensão ainda, exatamente. E aí nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a Reforma Protestante nesse mês de outubro. Nada tão importante para nós como a Reforma. Nós estamos aqui com Giovana, como que é mesmo o teu codinome? Estudante na moral. Estudante na moral. Dudu, como é mesmo? Eu esqueci. Presbítero concursado. Presbítero Tá ruim da concursado. memória, hein? Cara, eu tô ruim. Você viu ontem na abandonou... pregação que eu esqueci os 3 pontos lá? Não sei, tava com sono. Esqueci no final. A gente andou com os rótulos, abandonou os rótulos. Abandonou os rótulos, né? Um pouquinho. E abandonou. nós estamos... Inclusive, eu não sou mais crossfiteiro. Exatamente. Verdade, agora Não sou você é mais. marombeiro. Agora eu sou marombeira. Mas estamos aqui agora com um professor, pastor e doutorando. Você já terminou o doutorado, né? Ainda não. Ainda não. A fase mais difícil agora, que é a produção do texto, né? É escrever o texto. Ah, Mas, maravilha. E o todo-poderoso presidente do Sino. Presidente do Sino, do presidente do presbitério dele também. Também não é Também qualquer coisa. É nosso convidado hoje. Misericórdia de Deus. Sentiram o peso pela tela aí. É o pastor Alessandro Santarelli. Inclusive, tem uma informação importante sobre isso. Diga. Que nos anos de 2004 e 2005 o pastor foi pastor da primeira igreja. Inclusive, a minha mãe falou, você lembra dele? Aí eu, não. Aí ela falou que a Elise, sua filha, nasceu, tipo, perto... De você. De mim. Aí, tipo... Então, Você tem nasceu em que quantos ano? anos, Giovana? Eu tenho 16. Ah, é a mesma idade da minha filha. Eu nasci em junho. A minha filha é de maio. Ah, então... Mas de ela é quando? Um bocadinho mais De que velha. ano? De 2007. Não, então já tinha saído da igreja. Então já tinha saído. Legal. Mas eu me lembro da Elaine grávida. Já não pastoreava Então, mais o campo, mas sim. eu me lembro, Um né? episódio histórico, né? Inclusive, né? ué. O pastor fez parte da história da Com primeira certeza, igreja. com certeza, com certeza. Foram 2 anos muito abençoados ali, muito felizes. Pastor, o senhor é de São Paulo. Sim, sou de São Paulo, natural da capital, nascido lá, e me formei no seminário José Manuel da Conceição, né? E depois, em 2000, acabei vindo aqui para Rondônia, né? Aí o senhor chegou aqui e foi pra onde? Bom, contar um pouquinho de como eu vim parar aqui em Rondônia, né? Eu tenho algo que me identifica com você, Caio, no sentido de ter um amor muito grande pela obra missionária. Quando eu fui para o seminário, isso em 1995, já faz um tempinho, eu fui com o desejo de poder servir a Deus aonde de fato precisasse. São Paulo sempre teve mais pastor do que igreja. E até hoje é assim, né? E Deus havia colocado no meu coração o desejo de ir para uma região onde, de fato, eu poderia ser mais útil. E no meu último ano do seminário, eu me lembrei do reverendo Marco Antônio. Hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília. Ele era seminarista, estudava no Palavra da Vida, e no último ano do curso dele, ele foi estagiar na igreja em que eu era membro, a Igreja Presbiteriana do Brás, em São Paulo. E aí ele falou sobre a questão de vir para Rondônia, que ele trabalharia no Instituto Bíblico, formando obreiros, e isso passou. Fui para o seminário, e no último ano, Deus trouxe à minha memória o Marco Antônio. E aí eu liguei para ele em maio, falando, olha, eu estou terminando o meu curso aqui de teologia, bacharelado em teologia, e eu gostaria de conhecer aí a região de Rondônia. Tem possibilidade? Ele falou, olha, vai ser bom, porque os pastores aqui vão estar no mês de junho fazendo um curso, um nivelamento, até era um curso... Eu lembro dessa época. É um curso promovido pelo Andrei Jumper, e as igrejas vão estar desassistidas. Então, você vindo para cá, você vai poder estagiar, conhecer as igrejas. Isso em 2000. E aí, em junho de 2000, eu vim para cá e eu fiz estágio em 3 igrejas. Eu fiz em Ouro Preto, depois eu fiz na 4ª Igreja Presbiteriana aqui de Ji-Paraná e depois em Alvorada. E aí, em outubro, o pastor Alberto, né, me convidou para ser pastor auxiliar num projeto incipiente que era em São Miguel do Guaporé. E aí eu fiquei 3 anos lá, 2001, 2002, 2003. Aí, com a organização dos... Não era seminário, né? Extensão, né? Em 2003, eu vim pastorear a primeira igreja de Ji-Paraná. Verdade. Então, foi dentro desse contexto a minha vinda
aqui para Rondônia, né? Hoje eu estou no meu 4º campo, pastorei São Miguel 3 anos, né? Depois, a primeira de Paraná, 2 anos, 2004, 2005, 2006, Ouro Preto. Fiquei até 2016 em Ouro Preto, foram 10 anos. E depois aceitamos o desafio da Igreja Presbiteriana de Cacoal, igreja que eu estou até hoje, né? Mas sou um dos mais antigos professores de seminário. Desde o início, né, do seminário, nós temos servido ali com muita alegria a casa. Então, essa é um pouco da minha história, né? Que bacana. Pastor, nós temos um presente para o senhor. Verdade. Uma caneca, até para o senhor não passar a sede. Exatamente, para o senhor não passar a sede no nosso episódio. Verdade. Tá aqui muito o obrigado. nosso presente do Primeira Cast. Começar o programa recebendo um presente. Minha gratidão pelo carinho de vocês. Se o senhor puder fazer o unboxing. Unboxing. Isso daí foi... sacoling. Que é sacola. Nossa, sacoling? O inglês... Por isso que a Giovana tem que estar aqui. O inglês pede passagem, né? Aí. Nossa, você é mais bonita. Ei, eu vou falar. Nossa, você é mais bonita. Você sabe qual que é? Tem um pecado, Giovana, que é o da inveja. Guarde o seu coração, filha. E eu vou falar, você sabe por que essa daí é melhor? Essa daí é a caneca mágica, pastor. Se eu colocar coisa quente aí, vai sair com o nosso logo, vai aparecer. Tem toda uma estratégia aí. Gente, nós estamos... melhorado. Crescendo, hein? Crescendo demais. Eu tenho no meu escritório um cantinho das minhas canecas. Eu sou colecionador de caneca. Eu chegando lá amanhã vou bater foto para vocês. Manda pra gente postar no nosso... aonde vai estar minha caneca. Pastor, onde nasceu, depois do presente, da festa, onde nasceu o interesse por história? Da necessidade do próprio seminário. Então, quando eu fui convidado, faltava professor para a área de história. Fui convidado pelo reverendo Zilmar, que na época ele era o coordenador, né? E ele era o professor de história, né? Entendi. E naquele tempo, Caio, tinham poucos pastores com bacharelado em teologia, né? Então, aí ele me convidou para lecionar e acabei ficando na cadeira de história. E aí, em 2008, eu fiz o mestrado pelo Centro de Pós-Graduação Andrei Jumper, né? E na sequência, até encorajado pela direção do seminário, ingressei no doutorado e aí estamos lutando aí para ver se a gente consegue concluir mais essa etapa de formação. Mas a questão da história nasceu não por uma opção, uma escolha, mas justamente porque precisava, por uma necessidade, Eduardo. Foi uma necessidade mesmo, né? E aí acabei me apaixonando, né, pelo conteúdo. História é apaixonante, né? E muito feliz e grato ao Senhor por essa oportunidade de servir nesse campo. É até importante, Eduardo e Giovana, falar o seguinte. Lá no seminário, os alunos brincam, né? Brincadeira de aluno não envolve professor, né? Então, nunca, né? Jamais. Você que é professor, você sabe disso. Eu que sou professor, sei que não envolve. Diz que lá no seminário tem um tridente. Sabe o tridente do mal? O tridente é Zilmar de um lado, Wagner do outro, que é professor de grego, hebraico, e no meio o professor de história, Alessandro Santarelli. Tá vendo? É o tridente do mal, pô. Você sabe que antigamente as complicações do dia a dia só ficavam restritas ao ambiente da academia, né? Mas agora tem grupo de WhatsApp sem o professor. Sem o professor, exatamente. Inclusive eu descobri quando surgiu uma figurinha minha lá na universidade. Surgiu uma figurinha minha, eu falei, mas de onde surgiu essa figurinha? Não, professor, eu queria ter um grupo. Atualmente eu sou a tem o que grupo faz oficial, né? Você é que faz isso que eu participo, daí tem o outro tem o grupo que eu não oficial participo. que eu estou. Exato. E tem o grupo paralelo. Né? Com certeza, sempre tem. Um dos problemas da modernidade hoje, né? Você faz parte, sendo falado faz parte. no grupo. É verdade. No grupo à parte. Tá bom. Tá bom, faz parte. Vamos entrar no assunto da reforma? De fato, né? Pastor, eu tive a grata oportunidade no ano passado de ir à Suíça. Que coisa boa. E eu fui muito motivado para conhecer um pouco da história, né? Conhecer a catedral que Calvino pregava, né? Catedral tão bonita lá. E aquilo revigorou muito meu coração, porque fez lembrar... É a Catedral de São Paulo? Que, inclusive, ela tem um museu embaixo, né? Quando eu fui, estava fechado. Mas eu fiquei muito feliz em ver tudo aquilo, né? Em conhecer aquilo de perto. Eu me lembro de uma aula sua que o senhor explicando, né? Sobre como que a reforma trouxe a palavra de Deus para o centro da igreja, do templo, né? Falando da construção em si. E lá a gente vê que é no cantinho em cima de um
de uma coluna que a palavra era exposta e tal. Aquilo foi muito interessante. Inclusive tem destaques lá no meu Instagram sobre a viagem. Mas uma coisa me entristeceu, né? Que foi o fato de conversar com alguns suíços e ninguém nem saber quem é Calvino mais, né? Verdade. A gente sabe que a reforma teve um contexto. Sim. Qual que foi o contexto da reforma? A gente data a reforma, né, a partir de 1517, a 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixou 95 teses, né, apontando alguns erros e desvios do catolicismo na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então, essa é a data comemorativa, né? Por isso que em outubro nós comemoramos os 506 anos da reforma, né? Mas é importante que a gente considere que antes de Lutero ter fixado essas 95 teses, outros fatores contribuíram e abriram, podemos dizer assim, as rotas, os caminhos para que Lutero pudesse, então, fazer esse levante, né? Bom, eu quero aqui rapidamente indicar pelo menos 5 antecedentes que contribuíram, então, para o surgimento da reforma. O primeiro antecedente foi a própria corrupção do clero. Então, o catolicismo romano ele estava em descrédito na sociedade, tendo em vista a sua corrupção. Boa parte dos fiéis já não davam crédito à igreja, né? Estava ficando mais evidente, né, naquela época. Sim. Era algo que foi crescendo, né? Perfeito, né? O segundo fator que contribuiu também, né, para a questão da reforma foi a invenção da imprensa de Gutenberg na própria Alemanha, né? O que contribuiu muito para que as ideias antecedentes a Lutero também se tornassem conhecidas, né? Um terceiro fator que também contribuiu para o surgimento da reforma foi os chamados pré-reformadores, né? E a gente poderia destacar aqui 3 personagens sem delongar muito a discussão: John Huss, John Wycliffe, na Inglaterra, né? E o Savonarola, na Itália. Então, esses homens já começaram a fazer alguns apontamentos, apontar alguns erros. Discordavam, né? Exatamente, do catolicismo, né? E, principalmente, eles lutavam para que as pessoas pudessem ter a Bíblia em sua mão, na linguagem vernacular, na linguagem do próprio povo, né? Outro fator, um quarto fator também que contribuiu para a reforma foi a influência do Renascimento, né? Sim. No Renascimento então você tem a figura dos chamados humanistas. O Renascimento foi um movimento que antecedeu a reforma, que foi a volta à cultura helênica, à cultura greco-romana, né? E a Bíblia era, no contexto greco-romano, na cultura helênica, o livro mais conhecido, né? O Novo Testamento foi escrito na língua grega, né? E depois também teve a Bíblia Septuaginta, né? Que também foi escrita na língua grega. Então, a volta ao helenismo foi também um reencontro da Idade Média com as Escrituras, né? Então, por exemplo, Erasmo de Roterdão, grande humanista, né? Contribuiu muito também no sentido da formação intelectual de Lutero, né? E um quinto e último motivo, um anseio por uma espiritualidade mais vivificante, né? Não uma espiritualidade engessada, mórbida, mas havia um anseio por um avivamento espiritual, por uma busca pelo Senhor. Então, a reforma ela atendeu a esse anseio popular, né? De um lado você tinha, como eu indiquei no início, né, a imoralidade, a corrupção do próprio clero, e você também tinha um anseio, uma busca por uma espiritualidade genuína. Então isso contribuiu, podemos dizer assim, para o nascedor da reforma. Eu poderia até colocar aqui os outros antecedentes, mas vamos limitar apenas a esses 5 aqui. Eu vejo que até é algo providencial de Deus, né? Surge um evento reformante logo quando a divulgação da Bíblia está sendo amplificada. Perfeito. O que é interessante? Alguém estava direcionando a maneira que as coisas iam ser conduzidas ali, né? Porque se você divulga a Bíblia tal qual ela está, às vezes essas interpretações poderiam ser 1000. E na questão do estudo da história, algo muito importante é você nunca estudar um fato de forma isolada. Então, boa parte dos estudantes de história e academia muitas vezes erra nesse sentido de você, por exemplo, analisar a reforma como um evento estanque. Não.
Ela teve os seus antecedentes, e os seus antecedentes são fundamentais para que a gente possa contribuir o impacto e a extensão do movimento. E ela toca vários âmbitos, ela toca cultura, toca filosofia, toca todas as ideias que total. Permeavam a época até hoje. Esse é um ponto muito importante também, né? Eu fico feliz de a gente ter essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, de ver a reforma não apenas como um evento no campo da teologia, no campo da eclesiologia, né? Mas o legado da reforma se estende à arte, à fundação dos estados modernos, a democracia. A reforma ocorreu no período barroco? Agora você me apertou, Giovana. Eu acho que foi perto. Acho que foi perto. Porque lembra que enquanto tá tendo reforma, tá tendo as grandes navegações. Sim. Né? Então a arte barroca que chega no Brasil pelos portugueses é quase que o mesmo período. Eu acho que ela associou com o ensino, né? Porque na escola é isso. Fala barroco renascentista, né? Vocês não separam os movimentos. Eles colocam como se fosse... Daí nem sempre tá muito próximo. É que a sua pergunta me pegou num pulo geográfico, né? Porque você veio aqui para América e eu estava concentrado na Europa, né? Mas a ligação que o Caio fez, ela é bem apropriada. Eu creio nisso. E é importante, até, Giovana, é interessante o que você pontuou, até para a gente poder entender melhor, né? Então, para pensar, nós estamos em 1517. Um pouquinho antes, na verdade, né? Perfeito. O contexto é um pouco antes. E lembra que os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Sim. Então, para a gente poder analisar uma sociedade, a data ela é muito importante. Então, nós estamos na Suíça, na França, na Alemanha, ali, que são lugares bem próximos. Eles estão fazendo um movimento que muda completamente a história ocidental. Vamos esquecer o Oriente, porque o Oriente é outro planeta. Outro planeta. Então, eles estão ali nesses anos. Enquanto nós brasileiros, a gente nem nasceu. Sim. Então, assim, a discussão que está havendo lá de alta filosofia, de alta teologia, de alta intelectualidade, os caras estão chegando aqui para pegar os índios ainda, mano. Sim. Então, assim, quando... Estão trazendo os espíritos. Exatamente. Quando a gente pega... A gente vai falar isso mais pra frente, né? Mas quando a gente pega os reformadores com um olhar, tipo assim, cara, naquela época, Calvino implementa uma lei em Genebra que é para limpar o rio. A gente tá nascendo. Então, a distinção era muito grande. O sanitário de Genebra, tudo advento. Mas é isso que eu acho interessante. Como que uma ideia, quando ela é bem concebida, nesse caso uma ideia proveniente da parte de Deus bem concebida, ela pode mudar a realidade de uma sociedade. Eu estava falando para você esses dias, professor, até uma dica. Estou assistindo uma série que é O Homem do Castelo Alto. Supostamente, nessa série, quem tinha vencido a guerra foi o Eixo. Não foram os aliados. A guerra é a Segunda Guerra, né? É a Segunda Guerra, é a Grande Guerra. Né? Daí depois, o que acontece? Tem um episódio lá que um psicólogo tá tratando alguém e fala, não, veja, não se preocupe que toda a minha ideologia de psicologia é ariana. Você veja como uma ideologia pode influenciar várias áreas. Claro. Assim como a reforma tocou, como a gente pensa a vida, é totalmente diferente de como os outros pensam a vida. Demais. A gente às vezes pode ser abordado com uma teoria que é focada só no ser humano, e a gente sabe que para nós isso daí não tem validade nenhuma, porque a nossa vida é focada em outra ideia, na centralidade de Deus da nossa vida, não na nossa própria existência como indivíduos únicos, né? Então você vê que a importância da reforma foi tão grande que ela tocou, ela muda a vida da pessoa. Não, total. Uma coisa que eu só queria pontuar, muda a vida porque da igreja, né? Eu não sabia, mesmo sendo algo besta, é que antes da reforma só tinha a igreja católica. Sim. Eu não sabia disso, tipo... Algo besta, ok, mas eu não sabia que antes da reforma tinha apenas a Igreja Católica como... Na verdade, assim, Giovana, antes da Igreja... não tinha só a Igreja Católica, né? No Oriente, fazendo aqui uma breve correção, né? Você tinha já a Igreja Oriental, né? Da cultura bizantina, né? Mas no Egito você tinha a Igreja Copta. Então você já tinha alguns segmentos dissidentes do próprio catolicismo. Lá no norte tinha também, né? Naquela área da Escandinávia, ali também já tinha outras igrejas. Já tinha. Principalmente no Reino Unido, que é para nós hoje conhecido o Reino Unido, né? Desenvolveu-se o chamado cristianismo celta.
né? Que nunca foi um cristianismo assim muito vinculado ao catolicismo romano, né? Tanto é que houve até uma certa dificuldade, isso na era medieval, do próprio catolicismo se implantar naquela região ali, né? O catolicismo ganhou proeminência, né? Porque ele foi influenciando reis, príncipes, estados, e daí eles foram ficando forte, né? Demais, Forte demais. E aí a gente chega na Reforma. A Reforma, ela vem só com Lutero? Não. Ou ela tem outros contextos também? Sim. Então nós temos o primeiro grande reformador foi Lutero, né? Na sequência nós temos o Zwinglio, na Suíça, né? Na região de Zurique, né? Exatamente. Você passou por lá, né? Pertinho. Ok. Fui lá na... Então, e assim, Zwinglio teve uma carreira efêmera porque ele acabou morrendo em batalha, né? Mas ele contribuiu muito para a questão da formação de um Estado protestante. Então, essa foi uma grande contribuição dele, né? Na verdade, essa era até uma filosofia dele, né? Sim. Ele queria que tivesse um Estado que fosse... Isso, nossa, é muito bom isso, porque ele fez isso até morrer, inclusive. Né? Perfeito. Ele morreu por esta causa. Exatamente. Ele acabou morrendo por esta causa. Hoje, né, assim, para nós é bem claro essa distinção entre igreja e Estado, né? A ideia de Estado laico é muito forte já em nós, né? 500 anos depois. Exatamente. Essa separação, igreja, Estado, Estado. A gente defende muito essa concepção. Mas nos primórdios da Reforma, não. Nem tanto Zwinglio quanto Calvino também foram homens que defenderam a questão do Estado e a igreja caminharem juntos, né? As leis do Estado serem leis da igreja e a lei da igreja do Estado. Perfeito, perfeito. Né? E aí, um movimento que trabalhou a separação foi o movimento anabatista, que surgiu também na Suíça, né? Zwinglio, no seu início, ele fazia parte desse movimento anabatista, mas vendo o radicalismo daquele grupo, né, Zwinglio acabou se apartando do movimento anabatista. Mas foram os anabatistas os primeiros a levantarem essa bandeira, igreja é igreja, Estado é Estado, e a questão até do batismo, né? Por que eles rejeitavam a questão do batismo? Porque o batismo implicava numa vinculação civil. Então, assim, hoje nós temos os cartórios. Né? Então, quando a pessoa nasce, ela tem o seu registro em cartório. Quando casa, é feita a certidão de casamento. Sim. Quando morre, o cartório vai expedir a certidão de óbito. Quem o fazia nesse período? A igreja. A igreja. Então, não havia esse conceito, por exemplo, de vida civil fora do contexto religioso. Então, a pessoa, ela nascia, ela era batizada e a igreja registrava, né, no seu livro, e a pessoa recebia um tipo de um certificado emitido pela própria igreja, que era o atestado ali do seu nascimento. E assim no casamento, e assim a questão no óbito também. Só para... Porque eu tô vendo a cara da Giovana, ela tá assim... É como se fosse assim, por exemplo, eu e a Priscila, nós casamos uma semana antes do ato religioso. Então a gente foi lá no cartório, casamos... E depois fizemos o religioso. Naquela época isso não existia. Não, sim. Casar, entre aspas, no cartório era casar na igreja. Era como se fosse assim. Hoje já tem essa distinção. Você pode fazer os dois ainda hoje, né? Hã? Hoje você pode fazer os dois. Né? Pode fazer os dois. Vou pegar o ato do religioso já serve como começo do registro e você faz o registro. Você só não pode perder o prazo, né? Tem um amigo meu que ele casou no religioso, 6 meses depois ele não tinha feito o registro. Perdeu o prazo de registrar. Meu Deus do céu, aí não dá certo. E daí eu caí na bobeira de falar pro pastor que tava na igreja dele. Falei, ei, você já fez o registro? Ele, não, ainda não, o pastor fez bem assim. Deu problema. Tá ruim. Então, eu estava só concluindo essa questão do batismo. Então, esse movimento anabatista, ele surgiu e eles criticavam a questão do batismo não tanto pelo aspecto teológico, mas pelo vínculo que se estabelecia com o Estado. Isso então, eles rebatizavam, dizendo assim, agora você está recebendo o batismo genuinamente cristão. Até então, esse batismo era um batismo apenas que vinculava ao Estado. Então, daí é que surgiu o movimento anabatista, que foi o precursor dessa separação entre igreja e Estado. Ok? Tá vendo? Tô vendo.
Tá vendo como a gente não entende nada? Sim. Tá. Você tá vendo como as divergências vêm da falta de compreensão. Né? Não, com certeza. Se muitos soubessem dessa origem aí da ideia do batismo, hoje não teria tanta briga sobre esse batismo disso, batismo daquilo. É claro que hoje tem uma concepção do batismo redentivo, enfim, a gente não vai entrar no aspecto da teologia, né? Mas historicamente, o batismo infantil, por exemplo, sempre foi aceito. Sim. Né? Mas a crítica... Inclusive, o novo é o batismo não infantil, né? Exatamente. Exatamente. A novidade é a rejeição ao batismo infantil. Exatamente. Né? Então, mas eles... Já estamos puxando sardinha aqui pro presbiterianismo, né? Mas não tem como, né? Fala a verdade. Primeira cast da primeira É verdade, não tem como. Claro. Mas não, foi involuntário. Foi voluntário, foi surgindo. Eu tava andando pelo meu TikTok, que é a nova rede social dos jovens, provavelmente sua filha tem, e a Débora Aladim, que é uma... Eu não sei o que ela é, mas ela, tipo... Eu acho ela muito inteligente. Ela mora em Água, né? Aladim... Brincadeirinha. Ela contou sobre coisas que aconteciam pré-reforma. Tipo, que um padre que fazia orgia e um monte de coisa e tal, que, tipo, sujava o nome da igreja. Tipo... Santa Inquisição que teve, enfim. Ok. Aí eu quero perguntar pro senhor como que tinha pessoas que eram contra a reforma. Como que elas não viam que Então, mas a contra-reforma é depois da reforma. Não, sim, pera. Como que não viam que aquilo, tipo, não era certo? Ótima pergunta, Giovana. Ótimo. O elemento sagrado, Giovana, é muito forte. Uhum. E se é forte ainda nos nossos dias, por exemplo, de uma certa forma, a gente... vê pessoas que frequentam religiões abusivas. E hoje, por exemplo, a gente está lidando com um fenômeno de pessoas que foram abusadas espiritualmente, debaixo da tirania de líderes, feridas, exploradas, e essas pessoas muitas vezes acabam até mergulhadas na incredulidade. Então você vê ainda hoje, fortemente, pessoas que estão envoltas a esses ciclos de abuso espiritual. Uhum. Naquele período, Giovana, a força religiosa, entre aspas, era muito mais forte. E você tinha um aspecto do misticismo impregnado na sociedade. Era quase inconcebível a ideia de você reagir contrário aos dogmas da igreja, reagir contrário ao bispo, às tradições da igreja, até porque havia algo muito forte na sociedade medieval, que era o poder da excomunhão. Sim. A pessoa excomungada, Giovana, ela ficava privada do convívio familiar, ela ficava privada até mesmo do convívio social. Então, era uma pena terrível. Muitos reis, monarcas, se submetiam à autoridade do bispo de Roma com medo da excomunhão. Sim. E a igreja ela se tornou grande nesse período justamente porque ela se fazia valer dos seus poderes espirituais, como por exemplo, por ordem do bispo, suspendia-se os serviços religiosos, como a missa, como o batismo, como os sepultamentos. Era um caos social. Então, a igreja ela conseguia manter o seu status quo na sociedade fazendo uso desse tipo de ameaça. Então, é nesse sentido, Giovana, que eu quero que você compreenda, se não ficou claro, a gente pode discutir um pouco mais sobre essa questão, por que algumas pessoas não abraçaram a reforma com tanta ênfase? Por que ainda algumas pessoas ficaram ao lado da igreja? Por causa dessa mística, desse poder, dessa autoridade que a igreja exercia. Por medo, assim. Sim. Era uma quebra de paradigma muito grande. E tá assim, não só por medo. Agora, deixa eu fazer uma parte aqui apologética romanista, né? Com a queda do Império Romano, isso no V século, 467, quando Roma é invadido, a igreja ela passa a assumir as funções de Estado. Então, por exemplo, quem educava era a igreja. Orfanatos mantidos pela igreja. Asilos, a igreja. Pela igreja. Toda essa parte assistencial... Ciência pela igreja, né? Tudo. A educação... Não, se a ciência fosse... o Galileu lá, né? Galileu acabou. O relógio de pulso, os primórdios nasceu no monastério. Nasceu no monastério. Então, toda a cultura, toda a vida passava pela igreja. Então, era muito difícil nesse contexto, Giovana, você romper com uma instituição tão forte,
tão influente na sociedade. Então, porque o Estado romano sai de cena, apesar de tentarem outros estados surgirem, né, como o Sacro Império Romano, como o Império Carolíngio, mas, enfim, todos esses impérios, eles eram mantidos pela Igreja. É o que nós chamamos na Idade Média de cristandade. A união entre a Igreja e o Estado. Eram quase indissolúveis. Então, a Igreja, ela tinha uma força muito grande, né? Destituía reis, né? Exatamente. Total. Colocava reis. Cara, exatamente. Os bens do era Estado. como se fosse, Giovanna, era como se fosse assim, um governo extremamente forte e você, sei lá, dizer não era praticamente você ser contra sua vida. O mundo, né? Sim. Pastor, hoje a gente não consegue dimensionar isso porque o catolicismo em si ele perdeu a sua força, né? Mas é como o Caio falou. Por exemplo, todo o rei ele era coroado pelo Papa. E era diante da população o sinal da legitimidade, da divinização do monarca, do respeito que todos deveriam dar ali. Então, aquele monarca, pelo fato de ser ele visto como alguém colocado por Deus ali para governar o poder, povo. né? Martim Lutero era padre, né? Ele era um monge. Ele foi excomungado? Foi. Ele foi excomungado. Não, aí é que tá, Giovanna. Porque imagina, a gente tem esse mundo chamado igreja, Sim. que era um planeta com força bélica, com força institucional, com força, entre aspas, teológica. Aí vem um monge numa cidade minúscula da Alemanha e coloca 95 teses numa porta e fala que isso tudo tá errado. Às vésperas do feriado mais movimentado. Entendeu? Porque o feriado de finados, né, 2 de novembro, né? Então ele estrategicamente colocou essas teses num dia em que ele sabia, às vésperas do dia que ele sabia que haveria grande movimento em Wittenberg. Né? É como se fosse assim, eu que sou um minúsculo dentro de uma IPB da vida, né? Tô fazendo só um exercício, né? E eu falar alguma coisa e isso gerar uma mudança gigantesca. Isso não vai acontecer. Mas a probabilidade era praticamente essa. Se falar que o Nicodemos errou, tô brincando. Não, se fosse o Nicodemos falando, beleza, mas... Não, você falar que ele errou, tô brincando. Tô brincando. Mas um aspecto que contribuiu para que depois houvesse, né, o avanço da reforma foram o apoio de alguns príncipes alemães a Lutero. Então teve a chamada Dieta de Worms. Dieta de Worms é um tipo de uma assembleia, de um concílio, aonde foi colocado o representante da Igreja de Roma e Lutero, né? Eles tiveram um embate ali e depois daquele embate, boa parte dos ouvintes ali ficaram ao lado de Lutero. E Lutero, ele recebeu apoio pelo menos de 2 príncipes, que um até o guardou, ele ficou recluso e esse período de reclusão no castelo de Marburgo permitiu que ele produzisse ali boa parte da literatura. Até traduzisse a Bíblia também, exatamente. Né? Isso durante esse período foi a tradução da Bíblia foi a mais importante obra dele em Marburgo. O senhor falou de literatura, é interessante aí. Sempre quando a gente tem um movimento que muda algo, a gente tem que... Eu vou usar um pouquinho de juridiquês, mas vou explicar. A gente sempre tem os fundamentos de legitimidade. A gente pega aquilo que vai nos legitimar a continuar, aquilo que vai nos autorizar a continuar falando aquilo. Quais documentos que emergiram da reforma? São vários. Mas os principais, que hoje a gente considera como aqueles mais diretivos. Eu vou até... Se eu estiver errado, até o pastor me corrige. Claro. Mas, Dudu, lembra que a Bíblia naquela época, só a tradução de Lutero da Bíblia para o alemão já era, assim, um grande documento, já era um grande fundamento. Mas eu digo assim, eu tô tirando a centralidade, porque daí a gente foi um movimento central voltando para o evangelho e daí é necessário que houvesse a tradução. Top, né? E ótimo traduzir. Mas daí depois disso a gente teve várias interpretações de vários contextos bíblicos. Eduardo, eu vou responder a sua pergunta aqui em categorias de obras. Eu acho que talvez eu possa atender ao seu pedido. Começaram a surgir as chamadas confissões. Isso. Então você tem as confissões estatais, né, dos estados, a confissão de Augsburgo, a confissão belga e até culminar na mais importante confissão do período reformado, que foi a confissão de Westminster,
na qual nós, como denominação, subscrevemos, né? Então, foi um período que várias confissões foram sendo produzidas. Segunda categoria de obras são os chamados comentários bíblicos. Então, por exemplo, Lutero comentou Salmos, a carta de Paulo às igrejas da Galácia, Romanos, né? As institutos também, né? Aí depois você tem as obras de cunho sistemático, que seriam a terceira característica. Exatamente. Aí vem a Instituta da Religião Cristã, de Calvin, né? O que são obras de cunho sistemático? São obras com temas específicos. Então você tem Santa Ceia, batismo, são tratados por temas. Então, exatamente. Você tem os comentários bíblicos, né? Que eram comentários exegéticos profundos, né? E a busca ou a volta para os originais se dá graças ao movimento renascentista, né? Como nós falamos anteriormente, né? Foi a redescoberta do grego, então permitiu que tanto Lutero, Calvino, que foi o grande exegeta da Reforma, né, pudesse estudar o Novo Testamento na sua língua original e pudesse produzir comentários. Então, assim, resumindo, nós poderíamos então classificar nessas 3 categorias de obras aqui, né, que seriam as confissões, os comentários bíblicos e os tratados doutrinários ou sistemáticos. Entre eles, o principal é o Instituto da Religião Cristã de Calvin. As pessoas não tinham livre acesso à Bíblia? Não tinham. Eles não tinham livre acesso nem à pregação, João. Eles não tinham livre acesso nem à cultura, nem à educação. Língua, né? Então, mas isso por uma questão social ou por... Sim, vários fatores, Giovana, impediu que as pessoas da Idade Medieval tivessem acesso à cultura. Primeiro, a própria negligência da igreja. A igreja era responsável por educar, mas a igreja ela tinha todo o seu foco concentrado, podemos dizer assim, na educação de ordem religiosa. Então, quem recebia a formação? O clero. Não era interessante a igreja investir na formação do leigo. Posteriormente, foram surgindo profissões como o direito, como a medicina, mas todas elas debaixo, podemos dizer assim, do guarda-chuva da própria igreja. Da né? ciência do clero, vamos dizer assim. Exatamente, né? Da ciência do clero. Só poderia ser considerado como algo verdadeiro aquilo que a igreja ela outorgasse, senão... Ok? Outro fator também importante, você também não tinha muitas escolas. Então também você tem a escassez de núcleos de formação acadêmico, né? E quem tinha condições, por exemplo, de ter acesso, eram também os nobres e os filhos da aristocracia, né? No Império Carolíngio, você tem Carlos Magno como um precursor nessa questão da educação, quando ele trouxe para dentro da sua corte professores, mestres, né? Então aí surgiram as chamadas universidades, né? Os universais, né? Que estudavam essas matérias, mas não tinha essa gama hoje que nós temos, né? De escolas, esse livre acesso que hoje nós temos. Era muito restrito apenas ao clero e a um pequeno grupo social. Understand. Então, Heavy, a reforma, a gente sabe que na história ela vive de pêndulo, né? Sim. Uma hora tá mais bagunçado, outra hora já tá endireitado demais. E eu me lembro de uma vez discutindo isso na sala de aula. Eu acredito, inclusive, que não era o senhor, o professor. Se eu não me engano, era o Zilmar. Não era na matéria de história, era outra matéria. Porque a gente estava discutindo algumas questões da nossa sociedade, né? A gente vê uma geração para cá, a outra extrema para outro lado. A gente vê isso na literatura também, né? A gente tem os movimentos literários de um lado e para o outro do pêndulo. A gente pode dizer que a reforma foi o meio do pêndulo? Um pouco mais para o lado racionalista. Isso. Porque assim, no escopo religioso, o pêndulo ele vai para movimentos espiritualistas e movimentos racionalistas. Né? Então, por exemplo, a Idade Medieval, mesmo com o escolasticismo, ele era considerado um movimento espiritualista. Entendeu? Então, o pêndulo da história... Demais espiritualista. Sim. Então, porque quando pensa no escolasticismo, pensa na questão, por exemplo, Tomás de Aquino,
você pensa na questão mais racional, mas é um movimento muito místico. Né? Então, o pêndulo da história estava caminhando mais para uma racionalidade. Por que eu faço essa afirmação? Porque na sequência você já vê movimentos espiritualistas dentro da reforma. Você tem a Pia Desidéria, né, de Spener, Jacob Spener, na Alemanha, que é uma reação, podemos dizer assim, ao racionalismo protestante. Então, se você for pontuar a reforma, você poderia colocar ela já um pouco mais para essa questão racionalista, né? Por quê? Porque futuramente já vem movimentos se contrapondo a essa pequena lacuna que a reforma ela deixou, né? Ô, Heavy, nosso tempo está caminhando aqui. A gente tem mais uns 20 minutos só. Só, tá vendo como passa rápido? É dia que você falou, tinha uma indagação. Pode fazer. Nosso todo sapiente professor de história. Não, para com professor isso. Alessandro. Faz isso não. Santarelli. Pastor, hoje o Caio falou do pêndulo, eu pensei numa ideia. Eu falei, hoje o pessoal fala muito de nova reforma, outra reforma. Fala muito de avivamento também. né? Mas tipo, ligado, mas é como se a reforma, vamos melhorar. A gente presbiteriana é um pouco reticente essa ideia. Né? Eu já falo com reticências. Veja que eu já falo com reticências severas contra isso. Mas o que o senhor vê desse movimento aí? O que é isso que o pessoal tanto tenta rotular como nova reforma? Se é necessário ou não? Se existe alguma coisa fundamentada nisso? Porque eu vejo tudo muito incipiente, na verdade, até superficial. Fala-se de nova reforma, mas não é nova. Vamos voltar àquilo que a gente sempre falou. Eduardo, um dos lemas da reforma é Igreja Reformada, sempre reformando. Essa era a próxima pergunta. Então, assim, o que acontece? Devido à própria corrupção do coração do homem, a igreja ela tende naturalmente, infelizmente, a afastar-se da verdade. A verdade está aqui e aqui está a igreja. E a igreja, então, ela vai, infelizmente, com o tempo, se afastando da verdade. Então, precisamos ter movimentos que a tragam novamente para a verdade. Então, a igreja, ela precisa sempre estar se reformando, né? Por exemplo, a gente tinha algumas práticas que nós deixamos de lado e estamos reaproximando da verdade, né? Então, por exemplo, Heavy, acho que fica legal se der um exemplo, né, de algumas práticas que a gente foi abandonando e agora talvez essa geração nova, né, esteja trazendo de volta. Ok, eu creio que a nossa geração ela tem tido um reencontro com a confessionalidade. Eu acho que essa é uma característica do nosso tempo, né? Por exemplo, eu fui ouvir como presbiteriano sobre os símbolos de fé no seminário. Então, criado e nascido em berço presbiteriano, membro de uma igreja presbiteriana, mas que eu não sabia que nós tínhamos um padrão de fé, que nós subscrevíamos documentos que atestavam a nossa história e a nossa crença. Eu fui descobrir isso hoje no seminário. Então, a gente tem observado um reencontro com a nossa identidade, um reencontro com a nossa confessionalidade, com os nossos símbolos de fé. Então, as igrejas históricas, esse é um fenômeno não apenas entre os presbiterianos, mas nas igrejas históricas em geral, pelo mundo, a gente tem observado isso, elas estão reencontrando a sua própria identidade. Uma volta à história, né? Exatamente, exatamente. Que é importante, né? Perfeito. Importante, que é aquela ideia. Não, e é lembrar daquilo que a gente crê, né? É importante lembrar que as confissões de fé, ela é uma confissão, você confessar o que você crê. Né? Então, você voltar às confissões... Peraí, eu acho que eu tô meio perdido nisso aqui. E a gente tem uma geração muito perdida, né? Sim. Não vamos falar de qual é a geração, não, porque, né? A gente vai... Mas é aquilo que a Bíblia fala, voltar, não abandonar os marcos históricos, né? Estabeleceram os nossos pais, né? A gente tem tantos marcos bonitos que a gente pode voltar e olhar e se inspirar neles. E hoje em dia, por mais que as pessoas estão voltando, mas ainda tem um distanciamento muito grande. Exato. Eu acho que a gente tem um percurso a percorrer aí grande, para chegar talvez a uma aproximação de novo, né? E o que contribui para isso, no meu ponto de vista, aí já sendo bem missiológico, é que realmente essas coisas estão piorando pro lado cristão, né? Todo mundo mais perseguição, eu acho que isso é até importante, porque a gente tá muito acomodado já.
Voltar vai fazer a gente voltar para talvez... Eu sou contra essa linha de ser a favor da perseguição. Não sou a favor da perseguição, mas digo que tem que ter uma pressão. Eu acho que tem que ter uma pressão. Eu vejo muitos defendendo, tomara que Deus mande uma perseguição para a igreja. Não muito severo, também não... Eu falo, não, Senhor, tá bom assim. A gente está vivendo um momento muito bom, no sentido da gente poder ter a liberdade de propagar o evangelho. Eu creio, claro, que a gente precisa ter um senso maior de comprometimento, né? A gente precisa... Talvez a gente esteja caindo no mesmo erro, né? Então, mas eu creio que não é sábio, não é correto a gente orar pedindo a Deus que mande uma perseguição para que a igreja ela se enquadre. Eu não sou a favor da perseguição severa, não, mas eu acho que a gente tem que ter uma chacoalhada. Chacoalhada tem que ter. Eu entendo que a igreja ela precisa ser chacoalhada de dentro para fora. Exato. Pela palavra. Exatamente. Eu creio que é assim. Eu creio que Deus há de cumprir o seu propósito. Se houver necessidade, o Senhor Deus ele há de enviar a perseguição, né? E de fato, seguindo a linha amilenista, nós cremos que no final a igreja passará por uma grande tribulação, né? Mas enquanto isso, a nossa oração deve ser: Senhor, aviva a tua obra aqui, em nossos corações, através da pregação da palavra, trazendo à igreja um senso de comprometimento maior com o reino. Então, let-me perguntar. Não sei se essa pergunta realmente tem uma resposta concreta, mas enfim. Como foi que a igreja, na pré-reforma, começou a, desandar? Então, na verdade, foi na pré-reforma, não, né? Antes. Ótimo, excelente pergunta, Giovana. Muito boa a sua pergunta, né? Eu creio que a partir do quarto século, no Concílio de Nicéia, 325, quando o imperador Constantino ele interfere em decisões em matérias da igreja. Esse concílio era conduzido pela igreja da época. Dos primeiros séculos, eu creio que vocês já ouviram isso, né? A igreja ela foi duramente perseguida, né? E mesmo debaixo de perseguições esporádicas, locais, enfim, a igreja cresceu. E a igreja cresceu muito, né? A tal ponto que o próprio Império Romano chegou à seguinte conclusão: nós não podemos com eles. Não temos como combater. Exatamente. Vamos nos aliar, né? Isso. Mas então, esse no início do já é nessa época melhor, né? Esse concílio de Nicéia já é na época que a igreja está... No início do quarto século, teve o edito, ou Édito de Milão, né, que concedia tolerância religiosa. Né? E aí, em 325, como o cristianismo estava dividido por uma disputa com Ário, presbítero de Alexandria, o chamado arianismo, então você tinha dois tipos de cristianismo. Então, Constantino aí fala: reúnam-se e vocês aí definam qual é a fé de vocês, porque eu preciso ter uma igreja para o Estado. Eu preciso ter uma igreja para o império, uma igreja oficial. E ele convocou o concílio, ele presidiu o próprio concílio. Imperador, então. E aí, chamou. Exatamente. E aí, então, começa a chamada cristandade, a união entre a igreja e o Estado. Até aí, a igreja, na minha visão, caminhava bem. Mas quando a igreja se une ao Estado, uma das principais consequências foi a introdução do paganismo dentro da igreja. Mas essa inclinação foi uma inclinação natural da igreja? Será, pastor, na época? Porque... Em que sentido, Eduardo? Porque se o imperador chamou a igreja para estabelecer se ela quer ou não, qual que vai ser a religião tomar. Então a igreja já estava meio que quase dentro do Estado, né? Faltava um pontapé, não seria? Não. Não existia essa inclinação, a igreja ainda estava bem... Exato. Distante. Essas tensões internas sempre existiram na igreja, essas disputas teológicas, né? A primeira grande disputa teológica que você tem na igreja é a causa judaizante. Se você deveria circuncidar ou não, comer carne de porco ou não. Atos 15, né? Exatamente. Então, disputas internas sempre existiram na igreja e sempre existirão. Sim. As controvérsias teológicas são a característica da história da igreja, ponto. O que Constantino ele queria um cristianismo uniforme, para que ele pudesse, dessa forma, então, unificar o Estado em torno de uma crença. Porque Constantino entendeu que a religião seria um fator de unificação do império.
Antes, você tinha a chamada religião do Estado, que era o culto ao imperador. Então, o culto ao imperador era um elemento de unificação entre os povos que estavam sob a égide romana. Só que o culto ao imperador, ele perdeu o seu impacto, ele perdeu a sua força e precisava de uma nova religião. E a religião do momento, a religião crescente, era o cristianismo. Então, Constantino trouxe para dentro da sua sala o cristianismo e reuniu os bispos, as autoridades ali, determinando que eles, então, pudessem estabelecer uma única crença. E aí é que, de fato, começaram os problemas. Como eu disse, né? Entraram as práticas pagãs para dentro da igreja, porque nem todos tinham... Inclusive, os templos pagãos viraram cristãos. Exatamente. Perfeito. A própria veneração a Maria, nós, deixar aqui bem claro, né? Nós amamos Maria, mãe de nosso Redentor, né? Ela é a mais bem-aventurada de todas as mulheres, com né? certeza. Mas nós não a idolatramos, né? Nem que ela é mediadora, né? Perfeito, perfeito. Com todo temor aqui, né? Enfim. Mas o que acontecia? Nas religiões pagãs, era muito comum a figura de uma deusa mulher. Uhum. Então, lá no Egito, você tinha Ísis, você tinha Mitra. Então, você tinha Diana, né? Diana. Em Éfeso. Exatamente. Então, você tinha a figura da mulher. E agora os pagãos se converteram, entre aspas, à fé cristã. E eles chegam, mas espera aí, não tem nenhuma divindade feminina para nós adorarmos. Precisa fazer uma vinculação. Então, ali a igreja, bom, vamos então, para atender aos anseios destes, né? Temos a Maria, a mãe de Jesus. Então, ela vai ser o ícone da adoração cristã. Perfeito, perfeito. Uhum. Como, por exemplo, a questão dos santos, né? Então, dentro do paganismo, sempre houve a veneração aos ancestrais. Sim. E agora chega no cristianismo. O cristianismo é uma religião muito vazia. Só tem um mediador. Sim. Né? Nós precisamos... pouco, né? Há uma necessidade muito pouco. De mais deuses, entre muitas aspas. É o que se chamamos de pontes culturais na esfera religiosa. Inclusive, um cara da Gilead, que eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Paulo, mas enfim, ele estava falando com a gente sobre a festa do milho, que atualmente é uma festa da Igreja Católica. Não sei, também não, mas enfim. Que é a festa da colheita, que foi adotada pela Igreja Católica e tem os dois santos, que eu... É o São João. Na verdade, são 3 santos, né? É, São João... O principal é o São João. O principal é o São João. O principal é São João, mas na verdade que remete à festa da colheita, mas teve uma... Eles pegaram... teve uma paráfrase aí. Entendi. Então, a reforma protestante, ela surge dentro desse contexto, podemos dizer assim, em que a igreja ela havia se desviado da verdade e o anseio dos reformadores a verdade está aqui, voltemos às escrituras, voltemos à verdade, voltemos à essência da fé. Ô, Heavy, a gente já não tem muito tempo, né? Vamos começar a caminhar para a conclusão, senão não vai dar. Heavy, nós estamos conversando aqui sobre um evento, né? Vamos dizer assim, há 506 anos atrás. Perfeito, cara. Né? Perfeito. Só que hoje nós estamos em 2023, né? A gente vive outros dilemas, dilemas filosóficos. Inclusive, o senhor tocou no assunto, num ponto aí, né? Que a confessionalidade traz de volta a nossa identidade, que é uma coisa que nossos jovens perderam, estão se perdendo, né? E nós sabemos também de que a reforma protestante ela trouxe uma base para um caminhar da sociedade para os próximos anos, né? A gente sabe que depois ali no século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, entra o liberalismo muito forte e vai chegando onde a gente chegou hoje, né? O Vitor Ximenes, até lá no dia da palestra, ele falou que até que a gente já passou da pós-modernidade e estamos na secularização, né? Eu chamo hoje a nossa era da era pós-cristã, né? Pós-cristã. Que é um aspecto da secularidade. Hoje, a gente vive uma negação das bases cristãs que foram base da sociedade ocidental inteira, praticamente, né? A Europa como um todo, Estados Unidos, Canadá e etc. Esse período que nós vivemos hoje, ele é um período
provocado também por uma falta de reforma no nosso entendimento, ou a gente precisa caminhar entendendo esse momento? Eu creio que as duas coisas. Em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos, como igreja, nos preparar melhor. E eu creio que hoje nós vivemos uma crise de intelectualidade. Gravíssima. Como igreja. Como igreja que eu falo assim, os membros também. Tudo. Geral, né? Geral, legal. Geral. Uhum. Então, assim, por exemplo, nunca houve tanto acesso a traduções, a versões da Bíblia. Nunca tivemos tanto acesso a boa literatura, mas ao mesmo tempo... Exatamente. Tanta desinformação. A falta de conhecimento, né? Então, a gente conversa, e até com tristeza que a gente fala isso, com colegas pastores que não conhecem a nossa história, que não conhecem de Bíblia. Que não conhecem de Bíblia. Sim. É triste, é lamentável, por exemplo, você ter pastores que já pastoreiam há décadas igrejas que nunca leram a Bíblia toda nenhuma vez. Sim. Então, aí a gente... Ou que não conseguem pregar expositivamente, né? Não na forma somente, mas com as essências do expositivo, né? Caio, eu vou a mais baixo ainda, cara. Vá. Não, por exemplo, a ponto de falar que Moisés matou Golias. Assim, exato, essas coisas assim. Então, eu não estou nem falando do estilo de pregação hoje. Então, a situação, ela é decadente. Ela é decadente. Verdade. Então, eu sei que assim, a gente olha para dentro da nossa denominação, né? Então a gente não consegue enxergar um pouco essa realidade externa gritante. Eu tenho tido contato com pessoas vindas de outra denominação que você pede, por exemplo, às pessoas vamos ler o Evangelho de João. A pessoa não sabe se é Antigo ou se é Novo Testamento. É complicado. É verdade. Então, eu creio que... E você reclama que eu não sei achar Tiago na Bíblia. Agora, vamos lá. Agora... É um problema também, né? Ela tá justificando dessa forma. Não, mas é um problema também. Pelo menos você sabe que tá no Novo ou no Antigo, você sabe? Sei. Ok, e agora vamos pensar da seguinte forma. Como essa geração vai encarar esses dilemas? E a massificação que o senhor está falando é uma coisa que eu também vejo. A massificação da divulgação errada da Bíblia é muito grande. Você abre o YouTube, você pode pegar um único... As pessoas às vezes pegam uma única palavra de um texto e conseguem falar meia hora, um monte de groselha sobre aquilo lá. Eu sobre fui aquilo lá. Tem várias coisas. A pregação que é duas palavras. Tem pregação que é duas palavras e a pessoa fica naquilo... É tipo um coach. Tipo doutrinação. Eu fui em uma pregação que, sem brincadeira, eu não entendi nada. Nada. Foi sobre o filho pródigo. Eu não entendi nada. Nada. E era tipo um pastor super conhecido, renomado. Eu fiquei tipo... Complicado. Não sei se sou eu, mas... complicado. Então, isso é um grande desafio hoje para a nossa realidade. Como lidar com esses dilemas? Como enfrentar o ambiente acadêmico tão hostil à fé cristã? A gente hoje tem uma estatística muito triste. De cada 10 jovens cristãos que entram na faculdade, 7 se desviam. Cara, é muito, né? É muito. 70%. 70%. Você pode perder uma geração inteira aí. Então, e nós estamos perdendo. Não, perdemos. Já estamos perdendo. Deus, pela sua infinita misericórdia, depois... boa parte casa, vem os filhos, alguns retornam. Aí o cara tá perdido, né? Ele fala assim, rapaz, eu lembro de um lugar que eu conheci a verdade. Eu lembro de algum textinho, né? O cara... Então, mas, enfim, acho que teríamos outros pontos para destacar, mas eu creio que hoje a falta de conhecimento, a falta de preparo, a falta de uma mente crítica dentro hoje da igreja é o nosso maior desafio. A falta do protagonismo. Como assim? A falta do protagonismo, de, tipo, só viver baseado naquilo e não querer procurar mais. Ah, sim. É verdade, velho. Gostei desse termo aí, viu, Giovana? Entendi. Falta de protagonismo. Deixa para outro contexto aí. Não, entendi. Agora, sim, eu acho que... Eu até tava falando com o Dudu ontem na pizzaria sobre isso, porque...
para mim, a Reforma Protestante ela foi um marco gigantesco, né? Principalmente depois que a gente entra no seminário e na minha época de faculdade também, que a gente vai descobrindo a filosofia, né? Eu fico muito triste quando as pessoas não gostam de filosofia. Eu gosto muito de filosofia porque explica muitas coisas e a gente sabe que nem precisa ser a filosofia em si, mas se você pegar a história da filosofia já te ajuda muito, né? E a gente vê que as bases da reforma, elas estão sendo negadas. Eu tive a grata oportunidade de, nos 500 anos da reforma, né, em 2017, ter ido para a Índia. E lá foi a minha maior aula de reforma protestante. Por um simples motivo. Porque lá não teve. Então você vê o que é uma sociedade sem base reformada e o que é uma sociedade com base reformada. Né? Talvez hoje seja a gente olhar para Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Uma igreja, um estado, né? um país com base reformada, mesmo que por pouco tempo, sim, né? Sim. Tem aí cerca de 60 anos, né? Mais ou menos, 70 anos. E outra que nunca viu. A Índia, eles não é que eles não sabem quem é Calvino, eles não sabem o que é, por exemplo, ler a Bíblia. Mas é o que a gente sempre comenta, né? Eu sempre falo com o Caio. A reforma ela trouxe à luz uma coisa importante, como a gente tem que focar na sabedoria que a palavra tem para nos ofertar. Eu falei para o Caio, às vezes uma pessoa, por que o evangelho tem o potencial de mudar todo mundo e sempre muda? Porque a pessoa às vezes ela está num caminho tão torto, quando ela chega, só o fato dela mudar alguns comportamentos, a vida dela já tem um salto, e depois quando ela vai aprofundando a filosofia, aprendendo sobre a fé reformada, a mudança é tão grande que a pessoa não volta a ser mais a mesma. E a prosperidade é natural, não no sentido de pregar prosperidade, não estou falando isso, mas você vai ter benefícios. Se eu antes bebia, não bebo mais. Toda a base moral, família, isso, respeito tá se aos acabando. pais, né? Toda essa base nós encontramos nas Escrituras. E essas bases estão sendo removidas. Exato. O grande benefício da reforma foi trazer de volta as Escrituras, Zé. Claro, ou teve outro? Claro, sem isso. A base é as Escrituras, né, Caio? Porque a reforma moral, base nas Escrituras, né? O conceito de arte, de educação, tantos outros legados. A base é as Escrituras. Tudo começa pelas Escrituras, né? Então, tanto é que as confissões reformadas, né? Elas têm como característica iniciar-se capítulo 1, as Escrituras. As Escrituras. Porque você só vai chegar ao conhecimento de Deus mediante as Escrituras. Cada tema inúmeras referências, né? Exatamente. Onde ele se revelou. Então, a nossa confissão de fé, capítulo 1, Sagradas Escrituras. Então, a base é a palavra. Cara, muito bom. O jeito é torcer pro arrebatamento. Não. Sabe qual que é o jeito? E eu não sei se o pastor concorda comigo, né? E se eu tiver errado também, o pastor me corrige. Cara, eu acho que a resposta é nós, crentes hoje, nos comprometermos a voltar às Escrituras. Você citou o maior exemplo de mudança social da história moderna é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1970, era um país atrasado. Era um país atrasado. A partir dali que eles começaram a se voltar para mais, olha o que é a Coreia do Sul hoje. Que a gente usa aqui a tecnologia coreana. Eu gosto daquele texto de Atos 13, muda a realidade do mundo. Agora não me recordo o versículo, mas o capítulo é Atos 13, que ali diz, Davi serviu a sua geração. Exatamente. Davi serviu a sua geração. E é essa a nossa geração. O nosso desafio hoje é lidar com o pós-cristianismo e nós precisamos nos preparar para esse desafio. Não fugir da responsabilidade, né? Mas nos preparar adequadamente para esse grande desafio que nos cerca. Agora, para a gente finalizar, e aí depois a gente... Atos 13 e 36. Obrigado. Aí, Heavy, como um apaixonado por missões, né? Como que era missões nessa época da reforma? Tá. Essa é a última pergunta e aí depois a gente faz as considerações. Beleza. Nesse período, Caio, o movimento reformado ele não teve uma preocupação com missões. Natural, né? Estava guerreando. Estava lutando pela sua própria sobrevivência. Então,
o movimento reformado ele estava definindo as suas crenças. Então, por exemplo, você tem um movimento que surgiu com Lutero. A segunda vertente, com Zwinglio, já houve atritos. Tanto é que eles se reuniram lá em Marburgo, eles acordaram em vários pontos teológicos, mas eles resolveram posteriormente se separar, principalmente por causa da ceia. Que para Lutero, né, a questão, este é o meu corpo e este é o meu sangue, era vital. Então Lutero entendia que de fato no pão havia o corpo de Cristo e no sangue e no vinho havia o sangue de Cristo, né? E para Zwinglio é só um memorial. Então para Calvino também já era outra coisa, né? Exatamente, era meio de graça. Era meio de graça. É meio de graça, que é a posição que nós temos. Então a gente já pode observar que já no seu nascedouro o movimento reformado ele nasce separado, ele nasce com divisões. Fragmentado. Então não tinha como, nesse período, façamos aqui a defesa aos reformadores, pensar em levar uma fé que até então eles não tinham com clareza definido. Cara, é verdade, porque eles ainda estão fazendo a base do negócio, tipo, o fundamento real do prédio. Exatamente, eles estavam ainda... Estavam discutindo ali se, pô, será que essa ceia... Será que a ceia da católica tá certa? Será que é assim, não é assim? Não, cara, é muito... Eu vou apresentar para os outros algo que eu não tenho ainda elaborado. Exatamente. Eu preciso primeiro preparar o terreno para depois avançar. É guerra. Guerra natural é essa. Você primeiro se prepara para depois avançar. Muito assim. Então é a partir do século XIX mesmo que você vê um movimento de missões intencional, né? Porque você tem um movimento de missões colonial. Inclusive nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, quando a gente fala de missão, a gente está falando de colonialismo. Exatamente. A perspectiva é essa. Exatamente. Você vinha e estabelecia colônias, né? Por exemplo, no Brasil, a gente comete um equívoco quando analisa a questão do presbiterianismo em afirmarmos que o movimento protestante teve início no Brasil com Ashbel Green Simon. Não. Já existiam colônias de protestantes no Brasil. Então, você tem o chamado protestantismo de colônia, que era fechado, voltado para si, e depois você tem um protestantismo de integração, que é a proposta de Ashbel Green Simon, então que ele veio realmente para pregar para o Brasil. Estou trazendo um exemplo que é mais próximo aqui da nossa realidade. Então, a grande questão é essa, Caio. No momento, o movimento reformado estava definindo as suas bases, definindo as suas crenças, e aí, posteriormente, aí é que, de fato, o movimento ele passa a ter um corpo missional. Legal. Vamos lá para as considerações? E aí, Dudu, o que você achou? Achei fantástico. Foi muito bom ter o pastor aqui com a gente. Ele é didático e o pastor fala, quando o senhor falou dos 5 pontos lá, que eu lembrei, contexto, pastor, né? Eu lembrei de uma pregação que o senhor falou do por que era um terreno propício para o cristianismo se desenvolver. O senhor ressaltou 5 pontos aquela vez. Da mesma maneira, você me trouxe a história. E é muito bom, o pastor sabe demais, uma pessoa estudiosa. Muito bom receber ele aqui e também só fazer um registro que quando o pastor estava lá foi que eu comecei com o oficialato. Comecei a ser diácono quando o pastor estava lá. Foi o pastor. Daí depois, a partir daí, continuei já na igreja que eu já estava há muito tempo. É verdade. Que legal. E por aí continuei. Então é muito bom. É um prazer receber o senhor. Que tenhamos mais momentos com o senhor aqui. Em outras oportunidades. O pastor agora é doutor, vai ser doutor, né? Até o final do ano, Rev? Não sei. Tá pensando ainda, né? Não sei. Sabemos que a sua agenda é concorrida, mas... Pastoral. A questão são os vários lados do ministério pastoral. Mas que bom que o senhor esteve aqui. Muito obrigado. É um privilégio meu, agradeço. Privilégio Giovana. Muito bom, muito bom. Eu, por questão da escola, tinha outra visão da reforma. Foi muito boa essa conversa para, abrir os caminhos, sabe? Bota fé. Muito bom receber o senhor aqui. Que bom, Giovana. E é isso, estamos juntos. Eu acho muito legal a gente ter na mesa um adolescente batendo papo, né? Fantástico. Não, a gente fala que ela é a cara e ela é a cara e a host desse podcast. Não tem como gravar sem ela, não. Fantástico. Porque eu acho, Rev, que, por exemplo... Essa questão de vocês alcançar
a geração da Giovana é sensacional. Exatamente. Parabéns. A gente precisava de alguém com essa linguagem aí de bota-fé, de vez em quando ela fala, let pergunta. Let perguntar, né? O inglês, let perguntar. É o inglês misturado. Inglês, nessa hora ele pena, né? Ele pena, mas é isso aí. Mas, pastor... É Twitter. É Twitter. Não, é X. Agora é X. Mas, pastor, muito obrigado pela sua presença. Agradeço, Caio. Eu acho que é sempre legal a gente conversar de forma descontraída sobre esse assunto, né? Às vezes ressalta algumas coisas que a gente não estava lembrando, né? Que a gente não discute. E saber que é um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado por o senhor ter separado na sua agenda aí um tempinho para conversar com a gente. Verdade. Espero que repita mais vezes, realmente, aí de a gente conversar sobre outros assuntos também, né? Ótimo. Com certeza. E a gente discutir mais vezes. Mas muito obrigado mesmo, viu? E, por favor, me chamem para outro assunto. Chama. Pode deixar. Vai ter vários assuntos. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para os jovens Isso, era o que eu ia falar. Então, eu quero aproveitar, então... E para a igreja também, né? Não só todo mundo. Uma mensagem final. Faz um remédio para a parte final. A igreja... É nós perseverarmos na doutrina, né? Eu creio que, de fato, um legado da nossa fé, uma base da nossa crença é nós permanecermos alicerçados sobre a palavra de Deus. Nós não sermos levados por ventos de doutrinas, por ideias e conceitos desse mundo caído, mas antes nós temos nosso olhar, a nossa fé firmada nas Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Heavy, eu não sei se eu espero que sim, né? Que o pessoal da igreja tenha entendido, mas eu tenho falado tanto sobre isso. A gente acredita, né? A gente tem um compromisso de fé, como diz a Cosmovisão, né? Sim. Um compromisso de fé com umas coisas que a gente ouve por aí e eu não consigo entender por que a gente não consegue ter esse mesmo compromisso de fé com a Bíblia. Verdade. Sim. A Bíblia traz verdades tão libertadoras para o nosso coração. Sim. E a gente fica procurando liberdade em outro canto. Perfeito. Eu não consigo... Essa falta de crença, né? Uma das coisas que eu tenho pensado muito, né? É sobre essa questão da identidade. Cara, por que a gente não crê que nós somos realmente filhos amados de Deus? Mas crer, não é saber. Sim. Abraçar isso. Com convicção, cara, com coração. Né? Ontem eu preguei o Salmo 71 lá na igreja. Por que a gente não crê realmente que Deus é o nosso refúgio, a nossa rocha habitável, a nossa fortaleza? Sim. Né? É porque o salmista fala bem assim, não me desampara, Senhor. E eu sei que às vezes no nosso coração a gente pensa assim, pô, acho que Deus está me desamparando. Mas a gente lembrar, não, eu tenho um lugar seguro, uma rocha, e esse lugar é no Senhor. Por que eu não creio nisso? Perfeito. Sim. Mas a gente crê em cada balela por aí. Falta eu vou muito, falar né? pra você, Hoje, né, cara? O problema atual é esse, né? A gente precisa, né? A Bíblia tá lá, cara, ó... Homem, mulher, aí a gente acredita que a gente gosta de homem, mulher, de não sei o quê, sai fora. E só para pensar aqui, né? Esses nossos homens do passado, né? Lutero, Calvino, próprio Zwinglio especialmente, né? Foram homens que deram a sua vida e alguns deles morreram pela sua fé. Pela sua fé. Cara, Pessoal, mais um episódio para vocês, esse episódio extra. Que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês compartilhem, curtam, façam mais o quê? Ativa o sininho. Inscreva-se no canal da igreja. Manda pra sua família, senão você vai ficar calvo. Aí, já vem as correntinhas da Giovana. As correntes de maldição da Giovana. Tudo aqui no mais. Você precisando ouvir manda lá, compartilha e divulga para as pessoas essa conversa aí sobre a reforma. E fala aí, precisando, nós estamos na Rua Mato Grosso, 1797, aqui em Paraná, assim como existem outras 6 igrejas, uma próxima de você, ou algum ponto de ação, como tem a nossa igreja do pastor em Cacoal. Exatamente. E várias igrejas em várias cidades. A gente tinha que ter deixado o pastor dar um mexão aí da igreja de Cacoal. Pastor, né? fala isso. Então, por favor, visite a Igreja Presbiteriana de Cacoal, Rua Antônio de Paula Nunes, 1358, no centro ali de Cacoal, uma igreja bíblica, dinâmica e acolhedora. Ó, já tem até o logo. Dele tem logo. A gente precisa criar uma nossa. Cadê o nosso? Pô, velho. É isso aí, pessoal. Você que tá passando por Cacoal também. Como é? O Instagram da igreja. IP. Qual que é? IP o quê? É o Instagram da igreja, não lembro. O Instagram da primeira.
Não, Primeira IPGipa. Pastor, tem Acho que é da Primeira IPGipa. IPGipa. Qual que é o Instagram da Igreja de Cacoal? IPB Cacoal. IPB. Ele Bem sabe mais de fácil, cor. né? Mas é isso. Então, você que tá passando por Cacoal, vai passar um final de semana lá no Cacoal Selva Park e tal. Tira o seu domingo, vai lá na Igreja do Pastor Santarém, tá bom? Verdade. Deus abençoe você. Valeu, e pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.